Oi, gente, bom dia! Voltei! Sou a professora Camila Lima, do 2º ano da Escola Municipal Hildegardo de Noronha, na 6ª CRE. E nossa aula de hoje é sobre histórias em quadrinhos. Isso mesmo! Essa aqui, ó, que com certeza vocês já leram e conhecem. Eu conheço, sua mãe, seu pai conhecem também. Inclusive o seu avô e sua avó já leram histórias em quadrinhos. Elas são famosas e existem de vários personagens. Tem da Turma da Mônica, da Mulher Maravilha e vários outros personagens modernos aí, certo? Vamos começar. O que diferencia? Por que as histórias em quadrinhos são diferentes das outras histórias que a professora dá para vocês lá no colégio? O que elas têm de diferente das outras narrativas? Vamos começar? Duas coisas fundamentais das histórias em quadrinhos. Uma delas é que ela tem que ser feita dentro de quadrinhos. E esses quadrinhos têm que obedecer uma sequência, uma ordem de início, meio e fim, para que você consiga entender direitinho a história. Se eles ficarem embolados, você não vai entender nada. Então, primeira característica, as histórias precisam vir dentro de quadrinhos. Por isso que elas são chamadas de histórias em quadrinhos, certo? Combinado. Segunda parte fundamental das histórias em quadrinhos. Elas têm que ter imagens, que é chamado de linguagem visual. Linguagem visual são desenhos, imagens que vão fazer com que nós, só de olharmos, vamos entender toda a história. Então, duas características das histórias em quadrinhos, uma que ela tem que ter dentro de quadrinhos e outra, ela tem que possuir imagens. Sem isso, não é história em quadrinhos. Muitas das vezes, as histórias em quadrinhos não precisam ter nem falas, os personagens não precisam nem falar, não precisa ter linguagem verbal, que é a fala do personagem escrita. Basta ter, às vezes, a imagem que você consegue entender tudinho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é esse. E depois eu volto com outra aula para dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre as expressões faciais e corporais das personagens das histórias. É através da expressão do rosto e do corpo que você vai conseguir entender e saber o que aquela personagem está pensando, sentindo, querendo e até desejando. Só de olhar a expressão do rosto e do corpo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha só, algumas expressões para você identificar o que eu estou sentindo. Feliz, né? Eu estou feliz. Essa é a minha expressão de felicidade. Eu posso estar com nojo. Expressão de nojo. Eu posso estar com raiva. Viu? Várias expressões para você identificar o que eu estou sentindo. E é assim que acontece nas histórias em quadrinhos. O personagem pode estar preocupado. Ele pode estar desanimado. Ou ele pode estar triste. Tá vendo? Várias expressões faciais para você identificar o que eu estou sentindo. E é assim que acontece nas histórias em quadrinhos. Quando você olha para o personagem, você já sabe o que ele está sentindo, querendo, pensando, só de olhar. Por isso que as imagens são fundamentais nas histórias em quadrinhos. E é isso que a gente vai fazer hoje de exercício. Agora eu vou passar algumas atividades para vocês no final do vídeo, para vocês descreverem o sentimento, a emoção das personagens da história em quadrinho. E produção de texto só observando a postura, as expressões das personagens. Vamos botar a mãozinha para trabalhar, que tem um tempo que a gente já não faz produção de texto. Beijo! As páginas do caderno pedagógico também estão no final do vídeo. Tchau, tchau, gente!